Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente quinta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estamos ainda, a uma semana do próximo jogo do São Paulo, Jogamos a última partida no domingo, não tem jogo esse meio de semana, não tem jogo no próximo fim de semana, que tá chegando só na quinta-feira que vem, quando o São Paulo encara a equipe do Internacional. Ontem tivemos dois jogos atrasados aí do Brasileirão, O Juventude venceu o Atlético Goianiense, o Vitória e o Cuiabá empataram 0-0, Então, as equipes da parte de baixo aí somando pontos, São Paulo tá brigando lá em cima, Tá um ponto da liderança e esses próximos 3 jogos, do Tricolor serão pelo Campeonato Brasileiro, Então, nós teremos pelo menos um início diferente dos últimos anos e um parâmetro pelo Zubeldia também diferente, Muitas das vezes o São Paulo vinha priorizando as Copas, poupava jogadores, tanto que nos últimos 3 anos nós terminamos na parte de baixo, do Campeonato Brasileiro. Se a gente não vencesse a Copa do Brasil, por exemplo, nós não íamos pelo 3º ano seguido para a Libertadores. Então, esse ano a gente tem que focar um pouquinho no Brasileiro e esses 3 jogos são de extrema importância. Inter fora, Corinthians fora e Cuiabá no Morumbi. Para você, qual desses 3 jogos o São Paulo vence? Eu acho que dá para vencer os 3, rapaziada. Mas vamos lá. Reapresentação ontem, treinamento. Agora o Zubeldia vai dar alguns focos, como a gente trouxe a informação no vídeo de ontem. Bola parada, último passo, para o São Paulo focar bastante e tentar melhorar. Mas vamos lá. Para esse jogo contra o Internacional, o Wellington Rato está praticamente confirmado. O jogador já vem treinando normalmente com os companheiros e depois de um longo tempo, ele machucou na primeira rodada da Libertadores, o jogador estará à disposição do Zubeldia, que se agrada bastante como jogador, pelo que ele ouviu e também pelo que ele está vendo nos treinamentos. Então podemos ter mais uma opção para esse ataque do São Paulo, que, tá mudando muito, Todo jogo a gente não sabe quem vai entrar, O Lucas Moura voltou, aí tinha Lucas, Luciano, Caleri, Nestor tá de volta, aí o Juan tá ganhando espaço, o Galopo e o Ferreirinha são jogadores que a gente sempre pede, o Eric sempre entra bem, o William Gomes é um garoto de 18 anos, agora o Rato tá de volta, Então são muitas opções, vamos ver como é que o Zubeldia vai montar esse time aí. Mas e para você, qual deve ser o São Paulo ideal, qual deve ser esse ataque aí que o Tricolor tem que entrar em campo? Mas é sempre bom nós termos aí mais opções. O Wellington Rato principalmente, Ele é às vezes muito bom na bola parada e isso pode ajudar bastante o São Paulo aí neste ano complicado, beleza? Vamos para outras 2 informações. Todo mundo já sabe, que São Paulo vem buscando este meio-campista. O Ramos Rodrigues deve realmente sair pós-Copa América e o São Paulo tá já começando as procuras, A gente falou sobre alguns nomes. Hoje a gente vai trazer uma atualização sobre o Matheus Henrique, que é um jogador que São Paulo consultou a sua situação. O jogador tem 26 anos de idade, surgiu muito bem aqui no Grêmio, foi convocado, jogou seleção olímpica, jogou na seleção principal, inclusive, e atualmente está na equipe do Sassuolo, uma equipe de muita tradição da Itália. Acontece o seguinte, o Sassuolo foi rebaixado e o jogador não quer permanecer para jogar a Série B e está avaliando uma volta ao futebol brasileiro. 5 times consultaram sua situação, inclusive o São Paulo. É um jogador que, joga muito, não tem esse currículo que a gente falou agora há pouco à toa, Um jogador de muita qualidade ali no passe, é um jogador motorzinho, aquele jogador que corre o tempo inteiro e é um jogador assim que pode sim agregar muito na equipe do São Paulo. O nome agradou ao Zubeldia e que podemos aí ter essa contratação. Sabemos da dificuldade de tirar um jogador de uma equipe de tradição da Itália, um jogador que recebe bem toda a concorrência, Porque como eu disse aí, foram 5 equipes brasileiras que consultaram a situação, além de outras equipes aí também do exterior. Então tem sim uma dificuldade, mas São Paulo está de olho nessa contratação, gostaria demais, é um jogador de altíssimo nível. Quero saber sua opinião aí sobre o Mateuzinho, o Matheus Henrique. Outro nome, agora um nome com aval, com pedido do técnico Zubeldia. O Zubeldia está indicando muitos estrangeiros pra gente e agora ele indicou o Benjamin Rollheiser. Todo mundo conhece, Ano passado ele fez uma boa Sul-Americana com as cores do Estudiantes. Jogou muita bola, muitos clubes brasileiros foram atrás dele, Inclusive o próprio São Paulo, o Corinthians, todo mundo consultou a situação, tivemos aí esse interesse, mas o jogador na época com 23 anos se interessou, obviamente, por jogar na Europa, Se transferiu para a equipe do Benfica.
Acontece que lá ele não teve os minutos que era desejado, jogou apenas 9 partidas no Campeonato Português e não jogou as outras competições, né? Não teve jogos na Copa, não teve jogos aí na competição europeia e está pensando aí em uma vinda ao futebol brasileiro. E o Zubeldia gosta muito do Rollers, né? O Zubeldia já o acompanhava quando ele estava na equipe do Estudiantes e ele é mais um meia atacante, ele não é aquele meia clássico, né? Como a gente está imaginando aí com as características, por exemplo, do Oscar ou até do próprio Ramos Rodrigues. Ele é mais um meia atacante, aquele jogador que chega e finaliza mais, né? Que ele não é aquele cara de tanta criação assim, mas é um jogador que tem mais qualidade na finalização e também nas bolas paradas. É um jogador de extrema categoria, 24 anos de idade, recém-completados aí, muito jovem, mas também os valores envolvidos são altos, né? Tem que ver até onde o São Paulo está disposto a atender esse pedido aí do Zubeldia, né? Será que o São Paulo vai fazer alguma loucura financeira nesta próxima janela? Lembrando que a janela é antes da Libertadores, né? Falta muito para a Libertadores, faltam ainda 2 meses, então tem a janela de transferências nesse meio, então o Zubeldia vai tentar ajeitar essa equipe. Jogadores vão chegar, jogadores vão sair, isso aí também já não é mais novidade, né? O São Paulo vai passar por algumas mudanças nesta próxima janela que se inicia quase daqui a um mês, né? Hoje, dia 6 de junho, a janela se abre no dia 10 de julho. Vale ressaltar também que os jogadores que estão livres podem chegar e o São Paulo segue em tratativas com o Alexandro, né? Só mais uma atualização, a gente trouxe a informação para vocês ontem, ele está em São Paulo, né? Teve essa reunião com a diretoria, mas também avalia outras possibilidades, né? A família do jogador quer muito que ele jogue na equipe do Tricolor, porque a família dele é São Paulino. O irmão dele, inclusive, postou um story cravando e anunciando o jogador, mas vamos aguardar. Ele ainda tem contrato com a Juventus até o fim deste mês, então teoricamente ele ainda não é um jogador livre no mercado. Ele já se despediu, já até viajou da Itália, como a gente informou para vocês aí, jogador estrangeiro com mais partidas na história da equipe, mas até o momento ainda tem contrato até o final de junho, então temos que aguardar todas essas atualizações. Mas se o São Paulo conseguir esses nomes aí que está em pauta, que está em tratativa, a gente vai se fortalecer demais, principalmente para a Libertadores. Muita gente perguntando sobre a Copa do Brasil, nós ainda não temos aí a confirmação, porque ainda restam 3 vagas, né? São 16 equipes nesta fase de oitavas, mas temos as partidas atrasadas das equipes do Rio Grande do Sul, né? Tem o jogo do Grêmio, tem o jogo do Inter e Juventude, e ainda tem Atlético Paranaense e também o Ipiranga, né? Então nós temos essas 3 vagas em aberto, por isso não aconteceu datas, não aconteceu sorteio, tudo mais, porque aí a gente ainda não conheceu o nosso adversário. Na Libertadores sim, ainda não temos também as datas, né? Será na segunda semana, lá pro dia 13, 14, o jogo de volta na semana seguinte, né? Mas ainda não temos essa confirmação. Por enquanto, São Paulo segue aí apenas no Campeonato Brasileiro, como eu disse para vocês, esse calendário dessas próximas 3 partidas, né? Quinta Internacional, quinta que vem, domingo Corinthians e no outro meio de semana a equipe do Cuiabá. O São Paulo, mano, gosta de ressuscitar esses times. O Cuiabá até o momento é a primeira equipe na história do Campeonato Brasileiro a jogar 6 partidas e não fazer um gol sequer. Ontem eles conseguiram um primeiro empate na competição, né? Tinha sido 5 jogos, 5 derrotas sem nenhum gol marcado. Ontem empataram 0-0 em casa com a equipe do Vitória, né? Que tinha apenas 1 ponto no campeonato. É desses times que eu tenho mais medo. Eu não tenho medo do Internacional jogando fora, não tenho medo do Corinthians na Neoquímica Arena. O São Paulo joga bem contra esses times grandes, mas quando pega esses times aí que nunca ganhou, o jogador que nunca fez gol, o time que tá 15 anos de tabu, o São Paulo gosta de ressuscitar todo mundo, né? Então, esse jogo em casa contra o Cuiabá é o que mais me preocupa. Mas a gente nota também uma diferença nessa equipe do Zubeldia, que é um time que mata os jogos, né? Se a gente pegar os resultados do São Paulo, né, são 10 jogos com o Zubeldia, 11 jogos desde a saída do Carpini. As vitórias do São Paulo, quando teve, né, porque foram 2 empates nesse meio de caminho, mas as 9 vitórias todas foram por pelo menos 2 gols de diferença, né? Se a gente pegar aí 3 no Atlético Goianiense, 3 no Vitória, 3 no Cobressal, 3 no Águia de Marabá, aí os últimos jogos, né? 2 no Cruzeiro, 2 no Águia na volta, 2 aí no Barcelona, né? 2 são resultados aí que o São Paulo vem conseguindo matar essas partidas, o que é muito interessante, porque nos últimos anos, né? Não só com o Carpini, São Paulo não vinha conseguindo fazer isso, né? Às vezes fazia um gol contra uma equipe muito inferior em Morumbi, recuava, né? Não fazia sentido algum e acabava às vezes levando empate ou conseguia segurar o resultado, mas não era uma equipe que matava os jogos. Agora sim o São Paulo está conseguindo fazer isso, o que está dando muita tranquilidade e obviamente está dando também essas vitórias pra gente, né?
Mas a gente tem muitas atualizações aí durante a semana e até quinta que vem ainda tem chão pra gente encarar a equipe do Inter, né? Que venceu na Sul-Americana neste meio de semana, jogou fora contra a equipe do Real Tomayapo, né? Fez 2-0, teve 2 gols anulados, teve pênalti perdido, o Inter jogou bem, então a gente vai ter sim uma dificuldade. Vamos ver como é que o Internacional vai se preparar para enfrentar a gente e a gente vai trazer essas atualizações, fechou? Então se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanha, deixa o like no vídeo e os comentários sobre todos esses assuntos, fechado? Fiquem com Deus, um abraço e valeu!